promessa se cumprisse. Então Moisés, ele é aquele que recebe do Senhor a promessa de que o povo entraria na terra de Canaã. Só que o percurso da vida nos traz muitas surpresas. E Moisés, em um ato talvez falho, ele desobedece a Deus. E por conta dessa desobediência, Moisés não entra na terra, embora a promessa se cumpriu. Josué, liderando ali o povo, introduz o povo na terra prometida. O Senhor havia dito para Josué: olha, Josué, você vai falar com a rocha. Na primeira vez você só fala, a rocha vai dar água. Na segunda vez o Senhor falou assim: ó, você não precisa bater na rocha mais igual você fez na primeira. Só fala com a rocha e a água vai brotar igual. Aí o que Moisés fez? Ela fez o que eu e você fazemos muitas vezes. Moisés disse assim: não, a primeira vez deu certo, então eu vou fazer do meu jeito. Mas Deus estava falando para ele: olha, agora vai ser diferente, Moisés. E aí Moisés, muito Caxias, ele disse: não, lá atrás deu certo, eu fiz, a coisa aconteceu, então deixa eu fazer aqui do meu jeitinho brasileiro. É o que a gente muitas vezes faz. Esse é o grande perigo, irmãos. No mundo espiritual, nós precisamos entender que tem coisas que Deus nos permitiu fazer lá atrás que não serve mais para esse tempo hoje. Tem coisas que a gente viveu na fé lá atrás e que hoje, às vezes, foi suficiente para nos trazer até aqui. E se estamos aqui é porque essas coisas nos mantiveram de pé. E as experiências que talvez lá atrás tivemos. E aí a gente fica como Moisés. Deus está falando: só fala com a rocha. E a gente está querendo bater. A gente está querendo viver uma mesma experiência que a gente teve lá atrás, enquanto Deus está dizendo agora que Ele está nos dando outra direção, outra maneira de fazer. E eu preguei alguns dias atrás aqui falando, a nossa busca muitas vezes pelo primeiro amor, que a gente fica muitas vezes dizendo assim: eu preciso voltar ao primeiro amor, o tempo que eu fazia isso, o tempo que eu ia na mata, o galinha acendia, o tempo que eu experimentei muita coisa em Deus, e a gente acaba vivendo uma fé saudosista, apenas de experiências que tivemos lá no começo da nossa jornada. E o interessante é entender que o primeiro amor, irmãos, não é um momento. O primeiro amor é uma pessoa. Aleluia. O primeiro amor é a presença de Deus na nossa vida. Porque o mesmo Deus que operou lá atrás, há 10, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás, nos trazendo esse primeiro impacto, esse primeiro relacionamento, esse primeiro amor, é a presença dele hoje que vai fazer com que nós possamos viver coisas novas. Mas o fato é que às vezes os nossos ouvidos não estão ouvindo a direção do céu. Aquilo que Deus está requerendo para mim e para você hoje. A gente está preso em regras, a gente está preso em dogmas, nós estamos presos em religiosidade, muita coisa que nos aprisiona, aleluia. Mas o véu se rasgou, irmãos, e o céu tem uma direção para mim e para a tua vida. Não insista em bater na rocha, irmãos, é o tempo de só falar com a rocha, aleluia. Agora, o texto vai fazer questão de dizer algo muito grave e muito enfático. Ele diz assim: Moisés está morto. Irmãos, vamos construir uma história junto aqui? Você imagina o cara que tirou milhões de pessoas do Egito, caminhou com elas no deserto, abriu o mar. O cara que todo mundo confiava na liderança dele, homem de Deus, de repente agora está morto. Irmãos, eu não queria estar no lugar de Josué. Você imagina, irmãos, milhões de pessoas de luto. Uma responsabilidade enorme nas mãos de Josué. Tanto é que Deus começa o texto lá no capítulo 1 dizendo assim para Josué: ei Josué, levanta. É porque até Josué estava caído. Até Josué estava entristecido. Josué estava de luto porque agora o seu líder havia morrido. E Deus continua encorajando Josué. Ele diz assim: olha, tenha bom ânimo. Por que Deus estava dizendo para Josué: tenha bom ânimo? Porque, irmãos, o seu líder tinha morrido. Lembra quando Jesus morreu? Todo mundo esmoreceu. As mulheres foram chorar lá no túmulo de Jesus. Chegou lá, só encontrou o anjo. Porque o corpo de Jesus
não estava mais lá. E agora Deus começa a encorajar Josué, porque até para a gente esperar a promessa, Deus tem que nos encorajar. Porque tem dias que a gente fala, Deus esqueceu de mim. Deus não fala mais comigo. Esses dias eu fui pregar numa igreja em Foz, e no final do culto, Deus me usou para falar com uma irmã. Eu disse, olha, Deus me mostra isso. E aí ela disse assim, pastor, eu tinha falado para Deus assim, falou, Senhor, eu nunca mais recebi uma palavra. O Senhor nunca mais usou ninguém para falar comigo. Parece que nada acontece na minha vida, o Senhor não tem mais nada comigo. Será que é o fim? Será que o que eu tinha para viver na fé eu já vivi? Ela falou assim, e eu tinha questionado Deus nesses dias, falando para Deus que eu nunca mais tinha recebido uma palavra. E hoje o Senhor vem e trouxe essa palavra, que as irmãs, e citou o nome das irmãs que estão aqui, eu tinha compartilhado com elas. E quando o Senhor falou, eu olhava para elas, porque parece que o Senhor tinha escutado nossa conversa. Falei, eu não escutei, mas o Espírito Santo escutou. E essa palavra veio de encontro com o coração dela. E tem dias que eu e você estamos assim, irmãos. A gente começa a questionar, será que a promessa vai cumprir? Será que eu vou pisar em Canaã? Será que eu vou vencer? Será que eu vou sair desse deserto? Será que as coisas vão mudar? Será que o fulano lá que eu oro por ele vai ser salvo? Será que ele vai ser liberto? Será que um dia eu vou ver ele com as mãos erguidas, adorando a Deus, cultuando a Deus? E nós começamos a fazer questionamentos, porque é natural da nossa humanidade. Agora Deus olha para Josué e diz assim, Josué, você vai entrar na terra. A terra que é dos heteus, que os heteus estão lá admitidos. Não era para eles estar lá. Essa terra é a terra que eu vou dar para vocês. Vocês vão possuir essa terra. Só que eu quero que você entenda que entre a promessa e a posse da promessa tem que existir limite. Olha que interessante, irmãos. Deus vai dar a Josué uma promessa. Só que Deus diz, essa promessa tem condição. Essa promessa, ela tem limite. E em tudo existe um limite. Naquela época, a terra era regida pela agricultura, pelos agricultores. Então os agricultores, quando ganhavam as terras, eles demarcavam as terras com estacas, que era uma maneira de eles poderem se organizar com o trabalho. E ali, conforme o terreno era separado, eles trabalhavam então dentro daquelas demarcações, o que facilitava eles não passar para a terra do outro e saber qual que era o alcance da sua terra para que eles pudessem então plantar. Quando nós falamos de limite, irmãos, e hoje nós vivemos um tempo muito difícil, quando fala de limite o pessoal já arrepia, né? O pessoal já se arma. E quando nós trazemos isso para a Bíblia, é importante entender que no espiritual, os limites de Deus não impedem as promessas, mas garante o cumprimento delas. Nós vivemos hoje, irmãos, uma geração sem limites. E agora eu quero conversar com você um pouquinho. As pessoas, elas estão hoje, cada um é dono do seu nariz. Cada um é dono da sua verdade. Ninguém mais respeita ninguém. Hoje, se você estiver num ônibus, numa minha época a gente chamava de circular, né? Lotação porque está sempre lotado, né? A gente pegava o ônibus para ir para Foz ali, irmãos, era natural. Chegava uma pessoa de idade, uma mulher gestante, a mãe só dava aquela olhadinha para a gente, assim a gente já entendia que tinha que levantar e dar o lugar. Hoje, se você fizer isso aí, as pessoas se assustam. A gente não sabe. Hoje a galera, quando vê entrando uma pessoa idosa ou uma gestante, a pessoa já está com o fone de ouvido, ela só fecha o olho, né? Aí o fone faz de conta que ela está lá em Nárnia, que não viu quem entrou. Está tudo muito diferente. Essa geração, irmãos, que não aprendeu a ouvir não. Isso mais tarde vai trazer um reflexo muito grande. Porque não há limite, não se respeita limite. Antigamente, irmão, chegava a visita, a gente estava lá na casa. O pai só dava uma olhada.
a gente pinava da sala. Ia fazer qualquer coisa, menos ficar ali com as visitas conversando, os adultos conversando. Hoje você está conversando, os filhos não deixam conversar, estão lá irritando o pai, irritando a mãe, pegando e querendo atravessar a conversa e querendo chamar a atenção. E aí você fala, não, depois vai ver, não tem limite. Antigamente, irmãos, a gente ia para a escola, o máximo de como é que eu vou usar uma palavra aqui? De travessura, né? Que é uma coisa, travessura talvez seja uma palavra mais saudável para a arte, né? A maior travessura que a gente fazia na escola, às vezes, era colocar um apelido no professor. Tinha ali a galera ali, o professor, a gente colocava um apelido no professor e entre a galera começava a chamar o professor por aquele apelido. Então, essa geração já era a geração que era considerada baguncenta na escola, da qual eu fazia parte, inclusive. Mas eram brincadeiras até saudáveis, dizer assim. Havia um limite, havia um respeito para com o profissional que estava ali ensinando. Hoje, irmãos, o professor, se ele falar qualquer coisa, ele é ameaçado. Então nós temos aí uma geração que não aprendeu ter limites, não aprendeu a ouvir não. Isso vai ser um sério problema daqui 20 anos. Eu acho que nem isso ainda, se Jesus não voltar até lá, né? As crianças que não conseguem ouvir não. E eu falo até de lideranças, né? Líderes que também não sabem ouvir não. E isso acaba sendo destrutivo. Então Deus estava falando assim para Josué: Josué, é o seguinte, você vai herdar a terra, somente até o vosso termo, ou até o limite. Eu quero ficar aqui com o versículo 4. E o Senhor vai dizer assim: desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente, será o vosso termo. Eu quero explanar aqui esse versículo, começando pelo deserto. Então o que Deus está ensinando a Moisés? O que Deus está ensinando, Manancial, nessa noite? Deus está ensinando que o deserto é o lugar onde nós aprendemos a depender de Deus na necessidade. O deserto é um lugar de recursos pobres, irmãos. Porém, é um lugar de suficiência de Deus. Você está falando que você vai entrar na terra? Ok. Essa terra mana leite e mel? Tem prosperidade? Tem. Só que antes de você entrar na terra, tem um desertinho ali que você vai ter que passar. Porque para Josué viver a promessa, ele tinha que aprender uma coisa. O deserto ensina eu e você a aprender a confiar em Deus. Deus estava dizendo assim: ei Josué, aprenda, se você vai viver na prosperidade, na terra da promessa que mana leite e mel, você vai precisar aprender também a viver com pouco. Você vai ter que aprender também a viver com pouco recurso. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Viver com pouco recurso não é tão difícil. Porque você não tem quase nada. Você vai administrar o quê? Se tem pouco. Quase não tem. Um deserto é o lugar, irmãos, onde nós somos pobres de recursos, mas rico de suficiência de Deus. Porque, irmãos, quanto mais a gente está no deserto e vivendo o deserto, mais a gente está próximo de Deus. É incrível a nossa humanidade, como nós racionamos de maneira errada. Porque o que a gente faz, pastor? A gente espera estar lá embaixo, para daí a gente se apegar a Deus. A gente espera lá no deserto, para a gente poder correr para Deus. Aí quando a gente está lá no deserto, o que a gente faz? Aí a gente ora, aí a gente jejua, aí a gente faz consagração, aí a gente faz voto. Mas é o lugar, irmãos, que nós estamos mais próximos de Deus. Porque é o lugar onde nós não temos o recurso, mas nós temos a suficiência de Deus. Então, antes da terra da promessa, Deus vai te levar a aprender a confiar nele. Deserto é o lugar onde nós aprendemos, e não tem como ser diferente, irmãos.
Deus está falando assim: você vai passar pelo deserto, Josué, mas é no deserto que eu vou te ensinar a confiar em mim. Deus estava dizendo: Josué, você vai entender que as vitórias não começam nas batalhas, mas elas começam no secreto. Quando a gente vai uma batalha, irmão, você vai vencer uma batalha, não começa quando você começa a lutar. Ela começa no secreto. Quando Davi derrubou Golias, ele não derrubou Golias na batalha. Sabe aonde que Davi derrubou Golias? Lá no pasto, quando ele matou um leão e quando ele matou um urso. Era no secreto. Era quando ninguém via, irmão Toninho. Era quando ninguém estava junto. Era quando ninguém estava perto. Era quando ninguém via as lágrimas. Era quando ninguém via o sofrimento. Nós não vencemos batalhas, irmãos. Nós não temos vitórias e conquistas na batalha, mas é no secreto. Aleluia. E Deus estava querendo dizer isso para Josué: Josué, aprenda que as batalhas que você vai vencer, e Josué venceu mais de 30, elas não serão vencidas no momento da batalha propriamente dita, mas é no deserto. Aleluia. Quando nós vencemos é num momento difícil, irmãos. É no momento difícil que Deus diz: ei, seja fiel no pouco que no muito te colocarei. As pessoas dizem: quando eu tiver eu vou dar para Deus, quando sobrar eu vou dar para Deus. Irmãos, quando sobrar nem dê. Aprenda uma coisa, irmãos: o que não tem valor para você, não tem valor para Deus. Acredita, eu vou dar qualquer coisa para Deus. Eu vou fazer de qualquer jeito para Deus. Eu vou cantar de qualquer jeito. Eu vou pregar de qualquer jeito. Eu vou servir de qualquer jeito. Tudo que você faz que não tem valor para você, não tem valor para Deus. Pastor, o que eu devo ofertar? A gente fez o voto da primícia em janeiro. O que eu devo? Que valor que eu devo? Aquilo que tem valor para mim, tem valor para o céu. Aquilo que não tem valor para mim, não tem valor para o céu, irmãos. E Deus estava dizendo para Josué: Josué, aleluia, entenda uma coisa, e pega isso no teu espírito, irmãos. Quem não aprende no deserto, não se sustenta na terra. Irmão, você passou pelo deserto, você não aprendeu nada, você vai voltar para ele. Pastor, você está profetizando? Não, eu estou dizendo aquilo que é bíblico. O povo ficou ali 40 anos rodando, porque não aprendeu. Aí às vezes Deus te dá uma experiência, você precisa entender, irmãos. Aí a gente vai lá, faz de novo, comete o mesmo erro, as mesmas coisas. Então quem não aprende no deserto, não se sustenta na terra. O Senhor continua dizendo assim para Josué, sobre o deserto. E no versículo 4, Deus continua dizendo: olha, desde o deserto e do Líbano. O Líbano, ele representa o lugar onde nós aprendemos a depender de Deus na abundância. Agora aqui é diferente. Porque agora aqui nós precisamos ter maturidade. Porque espiritualmente falando, irmãos, nós reprovamos mais na abundância do que na escassez. Vou falar de novo. Nós reprovamos mais na abundância do que na escassez. Porque quando nós não temos, nós estamos buscando Deus. Agora, quando tudo está bem, irmãos, os países de primeiro mundo, pega a Europa, pega os países de primeiro mundo, são os lugares que hoje menos cristãos tem lá. Menos pessoas buscando a Deus tem lá. Por quê? Por causa da autossuficiência. São países onde as pessoas têm um poder aquisitivo grande, onde as pessoas, evidentemente, na cabeça delas, elas não dependem de fé, não dependem de Deus, elas dependem apenas do trabalho delas. Então, para elas, Deus não tem nenhuma serventia. Só que as pessoas esquecem que o propósito maior aqui nessa terra não é ter coisas. Nosso propósito aqui, a Bíblia diz que é passageiro. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós servimos a Deus é pela eternidade, irmãos. Não é pelo ouro e pela prata. Mas Deus não vai me dar a terra, Canaã, pastor? Vai, pode te dar. Mas no seu coração você tem que pensar que Canaã é um bônus que Deus te deu. Aleluia. O nosso propósito maior, irmãos, é a eternidade. Então muitas vezes o crente reprova, não é quando ele tem pouco.
quando ele tem muito. É porque quando tem muito, aí a gente começa a pensar assim. Eu já vi gente dizer assim, já presenciei. O cara tá lá, o cara ganha um valor X. Um valor simbólico. Aí ele é fiel no dízimo. Ele fala, não, Deus me deu. Aí, naturalmente, se você é fiel, Deus vai te abençoar, vai te prosperar, você vai melhorar de vida, amém? Eu não vi ninguém que Jesus passou e que Deus não transformou, né? Naturalmente, tua empresa vai expandindo, você abre um outro negócio, você vende mais, ou você trabalha, você consegue talvez uma promoção no teu trabalho, você começa a evoluir, isso é natural. Isso faz parte da fidelidade, consequência da fidelidade. Aí o que acontece? Eu já vi gente dizendo assim, quando ganhava menos, era fiel. Aí quando começou a ganhar mais, começou a pensar, poxa, mas é muito dinheiro para eu devolver. Se eu estou ganhando isso aqui, eu tenho que começar a guardar. E aí a Bíblia diz assim, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então tem gente que quando as coisas estão bem, reprova espiritualmente. Porque aí, deixa de fazer as coisas para Deus que fazia antes. Deixa de buscar a Deus como buscava antes. E é exatamente ao contrário que Deus está dizendo para Josué. Deus está dizendo assim, Josué, o Líbano ele representa cedros fortes. E o mais importante é que Deus não quer só te fazer chegar na Canaã, mas Deus quer te fazer permanecer. Então, irmãos, entenda que Deus deseja colocar eu e você em Canaã. Mas não só colocar. Deus deseja que eu e você permaneçam. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Independente do lugar que Deus te colocar, independente da condição financeira que Deus te dá, o status que Deus te dá, a promoção que Deus te dá, continue sendo quem você é. Continue tendo o mesmo coração. Continue tendo a mesma humildade. Continue tendo a mesma alegria. É possível servir a Deus com recursos. Amém? É possível você ser bem financeiramente e amar a Deus da mesma maneira. Eu falei para os irmãos, quando Abraão não tinha o filho, aonde ele passava, ele erigia um altar e sacrificava. E assim você vai olhar lá em Gênesis, vai ser. Ele pegava um altar e sacrificava. Quando Deus deu Isaac, Abraão parou de sacrificar. Que agora ele já tinha ganhado o que ele queria. O que ele tanto buscou em Deus já aconteceu, então agora não precisa mais de Deus. Aí o que Deus fez? Abraão, dá o Isaac para mim. Você tem coragem, Abraão, de sacrificar o Isaac? Aí alguém pode dizer assim, pastor, que Deus é esse? É Moloque que quer sacrificar criança? Na verdade, naquele período ali, Isaac já nem era mais criança, ele já tinha uma idade já maior. Mas o que Deus estava dizendo para Abraão era o seguinte, irmãos, de maneira bem simples. Deus estava dizendo, ei Abraão, eu não quero Isaac. Até porque Deus não deixou Abraão tocar em Isaac. Deus disse assim, eu quero o sacrifício. Aleluia. Eu não quero Isaac, Abraão. Eu quero o Abraão que eu tinha antes. Eu quero o Abraão que sacrificava. Eu quero o coração daquele Abraão, aleluia, que levantava um altar para mim. Eu quero aquele Abraão que mesmo quando eu dei posses e dei coisas para ele, ele não deixava de me adorar. Ragassuri karabashai. Deus estava dizendo, Josué, tudo tem limite, Josué. As coisas vão acontecer, Josué. Aleluia. Só que quando elas acontecer, Josué, continue tendo o mesmo coração. Aleluia. Ragassuri karabashai. Aleluia. Continue amando seus irmãos, Josué. Continue sendo servo, Josué. Tem gente que às vezes, irmãos, cresce um pouquinho, não quer mais ser servo. O Senhor continua dizendo assim, até o grande mar, que Deus estava dizendo para Josué. Josué, o grande mar é onde nós aprendemos a depender de Deus na profundidade. Irmãos, na profundidade de Deus é onde está escondido as riquezas. Tem aquele louvor que fala:
O problema não é sonhar grande, irmãos. A gente diga, mas eu tenho um sonho, pastor. Não tem problema de você sonhar. O problema é sonhar e avançar sem direção. Por que que Deus coloca limite? Porque quando há limite, há direção. Aleluia. Onde Deus te permite ir, Ele garante a provisão, irmãos. E Deus termina dizendo assim para Josué: você vai ir até o poente do sol. Agora essa aqui você tem que pegar no teu espírito, irmão. Tudo que eu falei, você pode não ter ouvido nada hoje, mas isso aqui você não pode voltar para casa sem. O que é o poente do sol? Significa que as nossas conquistas, elas só irão até onde nós andarmos na luz. As promessas estão condicionadas, irmãos, a andar em obediência. Aonde o sol se põe, as trevas chegam, porque vira noite e nos tornamos limitados. Entenda nessa noite que limites, às vezes, são livramentos de Deus. Existem portas que não vão se abrir, porque exatamente são limites de Deus. Aonde Deus coloca limite, Deus também coloca a presença dele. Aleluia. Você vai passar uma ponte, irmãos. A ponte tem o guarda-corpo, né? Você fica brabo do guarda-corpo que está ali? Ah, pastor, mas o guarda-corpo está ali na ponte, ele me limita. Não, você não fica brabo. Porque se acontecer alguma coisa, você tem a tua proteção. O guarda-corpo, ele faz essa proteção. Aleluia. E o que essa limitação impede, pastor André? Se você está passando a ponte da amizade com o teu carro, ali tem o alambrado, tem o guarda-corpo, a proteção. Se você bater teu carro ali, é que ele vai pedir o quê? Você cair lá embaixo. Os limites de Deus impedem as nossas quedas. Deus não coloca limite para você parar. Aleluia. Deus não coloca limite para impedir você de avançar. Alguém diga assim: eu não gosto de obedecer ninguém. Eu não tenho limite. Eu sou crente Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. E aí Deus diz assim, irmãos, que o limite não te impede de avançar, mas garante que você chegue do outro lado. Quando Deus te conduz ali te protegendo, irmãos, aleluia, é porque Deus quer que você chegue do outro lado. Então tem hora que tem coisa que não acontece, a gente fica pensando: Deus, por quê? É Deus te protegendo, é Deus te guardando. Aleluia. Onde não há limites, a queda vira rotina e também consequência. Limite não é prisão, é proteção. Limite não é prisão, é proteção. Irmãos, Deus estava dizendo para Josué: Josué, você vai viver o mais extraordinário na minha presença. Só que tem um porém, até um limite. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: a graça não é uma carta branca para eu e você pecar. Porque na graça Deus também matou Ananias e Safira. Em Atos dos Apóstolos eles tiveram um ponto final. As coisas de Deus têm limite. Você quer ir para o céu? Limite, irmãos. Deus é um Deus de promessa? É. Mas em tudo Deus coloca limite. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não parar, um dia Deus te para. Eu tive a pior experiência com isso, de entender que se a gente não para, Deus nos para. Ah, pastor, Deus faz isso, sabe por que Ele faz? Simplesmente porque Ele nos ama. Simplesmente porque Ele nos ama. E por nos amar, Deus não vai deixar a gente cair da ponte. Ele vai colocar um guarda-corpo e vai nos trazer de volta para o propósito. O dia que a gente estava lá na corrida em Cascavel,
que a minha excelentíssima caiu lá e torceu o pé, no autódromo lá que a gente estava assistindo a corrida. O carro veio até na mureta que guardava o corpo dos que estavam assistindo. Ele bateu, ele rodou e bateu e voltou para a pista. Foi na hora que ela se assustou e dela foi coisar e virou o pé. O que aconteceu lá? O carro bateu na proteção e voltou o caminho. O que Deus faz às vezes? Ele coloca a proteção para que a gente vá até na proteção e volte de novo para o caminho. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele é tão precioso. Aleluia. Ele é um pai tão amoroso, irmãos, que ele vai fazer de tudo para te trazer para o caminho. Jesus está lá em Emaús, irmãos. E ele descobre que 2 discípulos desviaram. Ele vai lá e traz eles de volta para o caminho. A Bíblia diz que no partir do pão eles recebem a revelação que era Jesus. Aleluia. Se preciso for, irmãos, por causa da tua vida, Deus vai mover o mundo. Agora de verdade eu encerro, eu vou até descer, senão você não vai acreditar. Em 2009 eu estava no Hospital do Câncer, lá em Barretos, tive uma experiência bacana. Fui orar por um rapaz chamado Alexandre, 23 anos, com câncer. E quando eu estava orando por ele, junto com os meus amigos lá, Deus falou assim para mim: eu trouxe você do Paraná, trouxe ela do Espírito Santo, eu trouxe ele de Brasília, trouxe ele de São Paulo. E eu quero dizer para você o seguinte, que eu movo o mundo por causa de uma alma. Deus levou pessoas de vários estados unidos num propósito que era a missão, para estar lá orando pela vida do Alexandre. O Alexandre não era cristão, recebeu Jesus ali, naquela terça-feira nós oramos por ele, e na quinta-feira, para amanhecer quinta-feira, o Senhor recolheu ele. Aleluia. Irmãos, Deus faz isso e Ele continua fazendo. É por isso que às vezes, Deus, Ele vai colocar limite, que é justamente para te proteger. E às vezes tem gente que diz assim, mas o crente é quadrado, é cheio de regras. Não é, irmãos. O evangelho não é uma caixinha de regra. A única coisa que o evangelho às vezes traz para nós é limite. Eu e você que temos que descobrir esse limite. Até onde eu posso ir? Até onde aquilo que eu estou fazendo edifica, não edifica? Até onde aquilo que eu estou fazendo representa o céu ou não representa o céu? Agora, uma coisa você pode ter certeza, irmãos, que se precisar, Deus vai puxar a tua orelha. Sabe por quê? Porque Ele pagou, irmãos, um alto preço pela minha e pela sua vida. Todo mundo diz, a salvação é pela graça. É bacana esse discurso, eu gosto dele. Porque se fosse pela lei a gente não conseguia não, irmãos. Só que para Jesus custou muito. E eu não consigo viver a graça, irmãos, sem me constranger pelo preço que Ele pagou na cruz. Nós estamos aqui para celebrar a ceia nessa noite, irmãos. E isso que nós vamos celebrar aqui nessa noite é o preço que Ele pagou na cruz. Isso custou algo. É por isso que se preciso for, irmãos, Deus vai fechar a porta. Se preciso for, Deus vai parar você. Se preciso for, Deus vai colocar limite. Porque se não houver limite, não tem promessa. Limite não é prisão, é proteção. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Essa sociedade hoje, irmãos, quer viver o evangelho de qualquer jeito. Só que não é de qualquer jeito, irmãos. Tem um modelo. E o modelo é bíblico. O modelo é a palavra de Deus. E eu e você não vivemos por aquilo que a sociedade vive aí fora. Alguém diz, mas fulano faz, pastor. Fulano faz, mas vai chegar a hora dele, irmãos, ajustar a conta. Fica tranquilo. Ninguém vai embora sem pagar a conta. Ninguém almoça no restaurante e vai embora sem pagar a conta, irmãos. Você tem que passar lá e pagar a comanda, não tem jeito. Assim é a minha e a tua vida, irmão. Nós não vamos embora sem pagar a conta. Aleluia. Essa noite, irmãos, quero já convidar os obreiros, ministros.
Essa noite o Senhor nos trouxe aqui para entendermos que existem promessas sobre as nossas vidas. E que às vezes, se algumas coisas estão sendo limitadas, é porque justamente Deus está nos protegendo. Deus está nos guardando. Sabe por quê? Deus vê coisas que a gente não vê. Deus ouve coisas que nós não ouvimos. Às vezes você fala assim, fulano saiu da minha vida. Ciclano saiu da minha vida. Às vezes foi Deus que tirou, irmãos. Porque você não sabe de coisas que Deus sabe. Aí a gente entristece, a gente briga com Deus. A gente fala, a gente não entende. É por isso que Deus queria ensinar Josué a confiar nele. Porque no deserto nós aprendemos a confiar em Deus. E na abundância, irmãos, em Canaã, nós precisamos confiar mais ainda. Aleluia. É o lugar de profundidade, de maturidade, de a gente se entregar e deixar o Senhor tratar o nosso coração. Glória a Deus. Estamos aqui essa noite para celebrar nossa segunda ceia do ano. Lembrando que a ceia, ela não é da manancial, a ceia é do Senhor. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, Deus. Obrigado pela tua palavra, tua verdade, Pai, que ministra aos nossos corações. E aquilo que o Senhor ministrou a Josué, Pai, também vem de encontro à nossa vida. Que no deserto possamos confiar no Senhor. Que no tempo da abundância, nós não venhamos esquecer de Ti, Pai. Assim como o salmista disse, não me dê pouco para que eu não venha murmurar, mas também não me dê muito para que eu não me esqueça de Ti. Mas que em ambos os momentos a nossa confiança, Pai, esteja arraigada no Senhor. Que possamos permanecer em Ti, Senhor. Aleluia. E que possamos entender o Teu cuidado para com as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor guarde os nossos lares, nossos filhos. Sejam protegidos pelo Senhor sempre, em nome de Jesus. Sabemos que nos dias de hoje o adversário tem lutado muito contra as famílias. Por isso nós precisamos esconder a nossa família no Senhor. Amém? Para sermos guardados em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela tua fidelidade. Obrigado pela tua presença nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos dá direção, que nos faz avançar para o caminho correto, guardado e protegido pelo Senhor. E que no nosso coração não haja nenhum espaço para que a gente tenha um sentimento, Senhor Deus, de opressão ou de prisão, Senhor, no teu cuidado. Mas ao contrário, que a gente entenda que é a proteção do Senhor. Que o Senhor nos guarda por onde quer que a gente vai. Se algumas coisas às vezes não saem como gostaríamos, é o cuidado do Senhor. É a permissão do Senhor. E o Senhor, em algum momento, vai fazer com que a gente entenda isso, Pai. Que possamos entrar em Canaã. Que possamos tomar posse, Senhor Deus, mas compreendendo que antes da promessa muitas vezes vamos passar pelo deserto. Aonde vai ser a escola do Senhor, aonde seremos forjados, para que então possamos tomar posse de Canaã, Senhor. Pai, eu abençoo os teus filhos nessa noite para que eles retornem para os seus lares, guardados e abençoados pelo Senhor. Que o Senhor dê a eles uma semana vitoriosa, abençoa o trabalho, abençoa, Senhor Deus, os teus filhos. Que haja saúde sobre os lares, toda enfermidade seja sarada, Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha e a sua vida hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Vamos em paz e Deus nos acompanhe. Amém. Pode entrar, pode crer.